Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós, e na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Primeiro domingo da Quaresma. Quaresma é um tempo especial para refletir sobre a nossa conversão. O grande clamor da Quaresma é: convertei-vos e crede no Evangelho. A conversão e a adesão à pessoa de Jesus e seu projeto de vida. Nesse primeiro domingo nós refletimos na primeira leitura o livro do Deuteronômio e destacamos 2 pontos para a nossa reflexão e oração no livro do Deuteronômio, na primeira leitura deste domingo. O primeiro ponto para a reflexão, a oração, é a oferta dos primeiros frutos da terra. O segundo ponto é a memória viva da história do povo de Deus. Na primeira parte, que é a oferenda dos primeiros frutos da terra, assim que os agricultores, assim que as pessoas trabalhavam a terra, colhiam os primeiros frutos, eles levavam ao templo para ofertar a Deus. Destacando que os frutos são resultados do trabalho do homem e da ação de Deus na história. Através das oferendas, das ofertas dos primeiros frutos, a pessoa reconhece o seu trabalho, a sua ação sobre a natureza. E ao mesmo tempo reconhece, ao oferecer a Deus esses frutos, que Deus fertiliza a terra, que Deus potencializa a natureza. Por isso, com o agir do homem, tudo que se planta, brota, produz frutos. E a pessoa tem essa consciência que o agir é humano, mas a capacidade de fazer brotar é divina. Por isso, ao ofertar os primeiros frutos, o homem está reconhecendo essa sua ação sobre a natureza e ao mesmo tempo reconhecendo que Deus fertiliza a terra. Unindo a ação humana com a ação divina, nós temos os frutos da natureza. E como gratidão, a ação de graça, por esta comunhão da ação humana e ação divina que gera os frutos, se oferta a Deus no templo esses primeiros frutos. Outro elemento que nós destacamos desta oferta dos primeiros frutos é uma forma do ser humano combater o espírito do acúmulo. Ele está partilhando, ao ofertar os frutos, ele está partilhando do fruto do seu trabalho, combatendo a tentação do acúmulo. Porque quando uma pessoa acumula, falta a alguém. E a orientação, inclusive quando o povo saiu do Egito, quando estavam naquela situação de fome e de miséria, que Deus mandou o maná, o pão que caía do céu,
Deus deu a seguinte recomendação: que se recolhesse somente o necessário para o dia. E aqueles que tinham a tentação de guardar para o dia seguinte, o maná apodrecia. Por isso, o acúmulo vai contra o projeto de Deus, é contra a orientação de Deus. Acumular apodrece. Acumular apodrece a convivência social. Apodrece os valores e os princípios. Uma sociedade que acumula, nós temos uma relação social, uma relação humana apodrecida, onde uns têm demais pelo acúmulo e outros nada têm. Porque quem acumula tira a oportunidade do outro. Portanto, o acúmulo é abominável aos olhos de Deus. É um pecado gravíssimo. Dentro da primeira leitura, nós também contemplamos um outro elemento: a memória agradecida do povo. Meu pai era um arameu errante, que com um punhado de gente desceu ao Egito, transformou-se num povo numeroso e foi escravizado pelos egípcios. Mas Javé, o Deus que não abandona seu povo, tirou seu povo com braço forte e o conduziu pelo deserto em direção da terra onde jorra leite e mel. Ao fazer essa memória, está se trabalhando a consciência de que Deus é um Deus presente na história, que nunca abandona o ser humano, que mesmo que ele caia em situação de escravidão, Deus estará ali. Não para levar o conformismo com a situação, mas para ajudar esta pessoa a sair desse estado de escravidão. Portanto, nós oramos com a primeira leitura. Oramos esse gesto da consciência da partilha. A consciência de que tudo aquilo que brota da natureza é fruto da ação de Deus pela mediação da ação humana. E ao mesmo tempo temos uma memória de um Deus que caminha com seu povo. Porque pela memória nós olhamos para trás, contemplamos os grandes feitos e volvemos o olhar para o horizonte em direção da terra que jorra leite e mel. Olhar para trás, reconhecer essa história e projetar-se para frente. Deus caminha com seu povo. A segunda leitura, nós encontramos o apóstolo Paulo falando à comunidade dos romanos. O povo do Antigo Testamento acreditava que a salvação se devia à observância da lei. Observar a lei garantia a salvação. Paulo vai trabalhar na sua comunidade dizendo: a salvação não está na lei. A salvação está na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação consiste em crer com o coração e professar com a boca que Jesus é o Senhor.
Portanto, todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Agora é necessário se fazer entender que crer com o coração e proclamar com a boca não é simplesmente dizer, como o próprio Jesus vai dizer na sua catequese, não basta dizer Senhor, Senhor, Jesus, Jesus para se entrar no reino dos céus. Para a Bíblia, coração é a sede das opções, da liberdade, da escolha, da essência humana. Portanto, crer com o coração significa aderir à pessoa de Jesus, a sua prática de vida, seus valores, suas atitudes cotidianas. Crer com o coração é se assemelhar em tudo à pessoa de Jesus. Como diz a jaculatória, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Crer com o coração é um agir humano que reflete a própria pessoa de Jesus. Portanto, quem age com ignorância, com injustiça, com corrupção, com violência, com preconceito e coisas dessa natureza, é uma pessoa que não crê no Senhor Jesus. Porque crer no Senhor Jesus é se assemelhar a Ele, é se parecer com Jesus, nas atitudes, nos gestos, no agir cotidiano. O agir humano refletindo o agir de Jesus. Confessar com a boca não é palavras, não são palavras. Confessar com a boca é proclamar o senhorio de Jesus, a obediência, entrar no movimento da misericórdia divina, é reproduzir a face misericordiosa de Deus. Confessar com a boca não é o sacrifício que eu quero. O que eu quero é a misericórdia. O que eu quero é esta adesão que se traduz em gestos de misericórdia, gestos humanos, gestos que edificam e que verdadeiramente libertam o outro ser humano. Repito, atos humanos que oprimem, que causam injustiça, que geram preconceitos, indiferença, violência e que gera a morte, significa que a pessoa não crê no Senhor Jesus. Não crê. Ela pode cumprir a lei, ela pode observar mandamentos, mas essa observação não se traduz em vida, não se traduz em gesto concreto. Portanto, a lei não pode salvar. Só quem salva é o Senhor Jesus. Só quem salva não é a lei, quem salva é a fé em Jesus. E fé se traduz em crer com o coração e proclamar com a boca. No Evangelho, nós encontramos a tentação, Jesus tentado no deserto. Eu queria chamar a nossa atenção para o Evangelho de hoje. Não para uma leitura na dimensão espiritual. É muito importante ruminar a leitura
para ajudar a nossa espiritualidade. Eu amo e sou adepto da espiritualidade. Mas queria chamar a nossa atenção no Evangelho de hoje, na dimensão vivencial, prática, de gestos concretos, a concretude da vida. Em outro momento podemos ler este Evangelho pela ótica da espiritualidade. Mas hoje nós refletimos, olhamos o Evangelho pela ótica daquilo que é concreto, da vida, daquilo que é humano, do agir humano, da problemática da vida. São Lucas coloca Jesus a tentação depois da genealogia. A genealogia mostra que Jesus é humano. Jesus é Deus, mas Jesus é humano. E como humano, ele vai passar por todas as realidades que os seres humanos passam. Vai fazer a experiência da humanidade. O Espírito conduz Jesus para o deserto. Não podemos esquecer o fio da história. Para Lucas, é o Espírito que conduz Jesus, que move. O Espírito conduz Jesus para o deserto. O deserto nos remete ao Antigo Testamento, quando o povo saiu do Egito e ficou no deserto se preparando para entrar na terra onde jorra leite e mel. No deserto o povo foi forjado, foi preparado para entrar na terra prometida. Jesus é conduzido para o deserto para se preparar para a sua missão. E neste deserto, Jesus se depara com a realidade humana. Ele é tentado. E o Evangelho nos expõe as três tentações, as três grandes tentações. Nós encontramos Jesus sendo tentado. Aquela tentação de ver o Messias usurpando do poder. O poder do ter e o ser. Três grandes tentações do ser humano. E Jesus vence todas essas tentações. E uma vez estas tentações vencidas, Jesus vai agora colocar em prática o seu projeto libertador. O projeto do Pai de redimir a humanidade. E olhando pelo aspecto humano, a tentação de Jesus, nós encontramos nossa realidade, essas tentações. Como o ser humano é tentado a absolutizar o poder. Absolutizar o poder. E Jesus vai dizer que todo poder que se absolutiza se transforma em tirania. Olhando a nossa realidade até de América Latina, América do Sul, os nossos chefes de Estado, quando absolutizam o poder, se transformam em tiranos. Interfere na corte, interfere nos meios de comunicação e interfere na liberdade do povo. Absolutizar o poder é abominável aos olhos de Deus. Um elemento que vemos também na tentação
de transformar as pedras em pães. Além de percebermos que Jesus é tentado a absolutizar o poder, transformar a pedra em pão, nós olhamos uma realidade humana, a realidade do povo, que faz lembrar também a saída do Egito. O povo sentiu saudade e queria voltar para o Egito. Lá no Egito tem escravidão, mas também tinha pão. Por causa do pão, o povo se submete à escravidão. É uma situação humana, é uma situação da atualidade. Os assistencialismo acomoda o povo, acomoda as pessoas. Se dá uma cesta, se oferece uma assistência da parte do governo, aquilo que deveria ajudar, acomoda. Porque se tem pão, as pessoas não estão nem aí para o restante. Se tiver pão, dane-se o resto. E os espertos da sociedade captam muito bem isto. Oferece pão às pessoas. Porque se elas têm o pão, elas não reivindicam, elas não lutam, elas não se revoltam contra a opressão. Dei pão ao povo e terás o povo em suas mãos. O Evangelho nos revela isso. E Jesus não transforma as pedras em pão. E em certo momento da catequese de Jesus, quando o povo procurou Jesus para torná-lo rei, Jesus diz: vocês estão me procurando por causa do pão que eu lhes dei a comer. Não só de pão vive o homem. Não só de pão vive a humanidade. Jesus combate a ideologia de dar pão para se ter o povo nas mãos. Jesus não aceita o comodismo. Jesus não aceita essa ideologia. Por isso não transforma pedras em pão. É necessário transcender esta realidade de se acomodar por causa do pão. Jesus é tentado pelo poder em si. Tudo isso te darei se me adorares. Jesus não cede à tentação do poder. E essa situação que Jesus passa é uma situação dos homens. É aquilo que nós contemplamos ao longo da história. Para ter o poder, para chegar ao poder, muitas vidas são ceifadas, se lançam mão de meios para se justificar os fins. Quantos morrem, quantos desaparecem, quantos são sacrificados para que outros possam alcançar o poder. Há uma sede pelo poder. E quem experimenta o poder não quer deixar o poder. Se olharmos o nosso contexto político, nós temos homens caindo aos pedaços no sistema político, mas que não deixam o poder.
só vão deixar o poder no dia que estiverem dentro do caixão. Que é quem experimenta o poder, quem prova do poder, fica encantado e seduzido por ele, por aquilo que o poder lhe oferece de benefício, de encantamento. Jesus não adora, Jesus não cede à tentação do poder. Jesus vai dizer, vai dar uma outra dimensão ao poder. Poder é se colocar a serviço. Poder é resgatar o miserável, é resgatar a prostituta, é resgatar o cobrador de impostos, é resgatar os doentes, demoniados, os oprimidos. Jesus dá uma nova visão ao poder. Uma outra tentação que Jesus teve que enfrentar, a tentação nossa, foi de se jogar do alto do templo, porque se Deus é Deus, se tu és Deus, não vai te machucar. Nós contemplamos aqui a tentação que pessoas e até mesmo religião, igrejas fazem de Deus. O Deus que se coloca a meu serviço. O Deus que justifica meus atos. O Deus que, em vez de exigir minha mudança, conversão, me aplaude. Quantos usam da autoridade, até da autoridade religiosa, para seu benefício próprio? E sintetizando todas essas situações que nós contemplamos no Evangelho, Jesus não se deixa, não permite que o povo faça dele um ídolo. Jesus não é um ídolo, Jesus é Deus, que nos propõe uma exigência. Jesus não absolutiza o seu poder. Jesus não aceita a ideologia de ter pão e tudo basta. Contemplamos até mesmo igrejas pregando um Deus da prosperidade, o Deus que dá a geladeira, da casa, dá carro, da fazenda. Aquilo que Jesus combateu, os missionários, os seus seguidores propagam. E tem pessoas que só querem o pão, só querem o milagre, mas não quer se comprometer com Deus. Tem gente correndo de igreja em igreja, de celebração em celebração, de padre em padre, em busca de transformar suas pedras em pão, mas se comprometer com a realidade, com a vivência dos valores da palavra de Deus, não querem. E tem aquelas igrejas também que incentivam esta busca das pessoas, do Deus da prosperidade, que se fizeres isso, deres aquilo, vais ter em troca aquilo outro. Quando que Jesus combateu estas práticas,
muitos vão na direção contrária. Então, meu caro irmão, minha cara irmã, Jesus toca na realidade do ser humano. Quer mudar nossa mentalidade. Jesus quer que nós nos comprometamos com a história. A primeira leitura falava da partilha, contra o acúmulo. Como podemos buscar um Deus que nos ajude a acumular? A segunda leitura nos fala que a fé se traduz em crer com o coração e proclamar com a boca. Aderir à pessoa de Jesus é refletir a pessoa de Jesus. E o próprio Jesus no Evangelho nos ensina a combater essas tentações. Como podemos aceitar e nos conformar com a realidade? No contexto religioso, de pregar um Deus da prosperidade. O povo da primeira leitura tinha consciência que os frutos do seu trabalho eram bênção de Deus. Mas bênçãos com o fruto do trabalho. E não porque Deus tem que dar um carro, uma geladeira, uma casa para alguém. Carro, geladeira, casa. Essas necessidades básicas do ser humano é fruto do trabalho e da partilha. Convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E os preceitos que lhes dei a conhecer, os filhos deles igualmente hão de sentar-se eternamente sobre o trono que te dei. Pois o Senhor quis para si Jerusalém, e a desejou para que fosse